Paz, shalom, boa tarde, boa noite. Vocês aí do YouTube, do Facebook, Deus vos abençoe. Eu voltei aqui agora para fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, essa carta maravilhosa. Louvado seja Deus, porque temos a Bíblia em mãos. Se Deus não tivesse guardado a nova aliança, não teríamos mais ela. E graças a Deus que foi guardada. Ok? E ainda foi muita briga para chegar em nossas mãos. Mas tudo Deus tem um plano e um propósito. Não queira ser mais sábio do que o Criador. Hoje em dia os religiosos querem ser mais sábios do que o Criador. Tudo Deus tem um propósito em tudo. Ficar aí xingando igreja ABC é falta de sabedoria e falta de crer na divina providência. Ou providência divina. Então, gente, meu YouTube, Comunidade Unida de Cristo, que precisa unir essa comunidade de Cristo na Terra, né? É Helena lá no YouTube. E a página do Facebook, o meu perfil do Facebook é Cristã Helena de Almeida. Aqui onde eu faço as lives é Bíblia Diária. E Jesus vem conosco. Bíblia Diária, página do Facebook. E o Senhor Jesus vem conosco pra gente mastigar, comer essa comida maravilhosa que é os feitos, né? Aqui no caso, livro de Atos dos Apóstolos, seriam os feitos apostólicos. Atos, feitos apostólicos. Mas eles não estavam sozinhos. Foi sempre com o Espírito Santo com eles. Sem o Espírito Santo eles também não iam conseguir. E o Espírito Santo guardou essa palavra até hoje. E obrigado, Senhor. Vamos lá. Vamos lá, com a graça de Deus, que possamos entender o que está escrito. Tem muita gente que estuda a Bíblia, estuda, faz teologia, discute na internet, faz debate, mas não tem amor pela palavra. Nós precisamos de amor pela palavra. Senhor, ajuda nós a ter amor pela palavra. Amor não é para ficar brigando e fazer debate. Amor se guarda no coração. Louvado seja Deus. Vamos lá. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher, Safira, vendeu um campo. Vendeu o campo. Isso aqui é o seguinte, no início da igreja, que o capítulo 4 você vai ver que tinha tudo em comum. Eu já falei para as pessoas que não é a palavra comunismo que é do capeta. Se os ateus fizeram o comunismo, eles copiaram tudo que o capeta e o povo do capeta faz é copiado. E você não sabia disso, não? Então você está atrasado. Você está mal informado. Estou tentando virar aqui do reflexo do sol, mas mas eu viro, mas piora. Então, gente, olha, aqui meu olho tá já parecendo que eu tô com problema no olho. Então, gente, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Capítulo 4 você vai ver. Eles tinham tudo em comum. Era lá em Israel, Deus me deu a graça de ir uma vez em Israel. Lá em Israel tem um negócio que chama kibbutz. É como se fosse um condomínio muito grande. E ali eles têm uma cozinha de restaurante. E as pessoas moram ali. Alguns saem para trabalhar, outros ficam lá. E eles comem tudo naquele local. E o local que eu fui era muito chique, porque era receber turistas também, né?
Glória a Deus, aleluia. Então eu fui nesse lugar, que ele era muito chique, ele recebia turistas também. E a cozinha era uma só. E eu lembrei dos primeiros cristãos que tinham tudo em comum, né? Mas se você for falar isso hoje, as pessoas te jogam pedra. Ter tudo em comum. Os primeiros cristãos, eles viviam como aqueles kibbutz de Israel. Sabia disso? Muita pessoa nem sabe o que é kibbutz. É só você pesquisar aí para que as pessoas vão te ajudar a você entender. Você pega, enfim. Deus seja louvado. Eles procuravam assim ser unidos, ter tudo em comum. Talvez é por causa da morte de Ananias e Safira que hoje as pessoas odeiam tanto o comunismo. Gente, a igreja começou tendo tudo em comum, só que a igreja de hoje não quer. Não, isso é do capeta. Sabe por quê? Porque não quer dividir. Simples assim, eles não querem dividir. Eu não estou falando desse comunismo do mundo. Isso aí é dos ateus e foi copiado. Eu estou falando no meio do povo de Deus. As pessoas não querem dividir, não querem ajudar uns aos outros, não quer, é egoísta cada um, sabe? Meu Deus do céu, misericórdia. Gente, eu fico até com medo. Se tivesse levado a sério a igreja de Cristo, até hoje tinha os kibbutz dos cristãos. Mas vamos lá. Eles vendiam a propriedade. Aqueles que eram mais ricos vendiam as propriedades para ajudar no kibbutz. Vamos lá? Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo. Esses aqui é aqueles que querem chamar a atenção do pastor, do rabino, do padre. Esse aqui era aquele casal que eles não entenderam o mundo espiritual, eles não tinham discernimento do que era o corpo de Cristo, e eles queriam dar uma de bonzinho. Eles estavam vendo as pessoas fazendo aquilo. Ah, nós também vamos fazer, mas a gente vai dar uma despertinho. Gente, você pode dar um desperto nesse mundo, mas para Deus não adianta você querer dar uma desperto não, que não vai funcionar. Não vai. Misericórdia, ajuda-nos, Senhor. E aí eles venderam a propriedade que tinham, mas mentiram. Ninguém pediu para eles venderem, eles venderam porque eles quis. Eles não precisavam dar tudo, fazer doação de tudo. Eles podiam ter doado só metade. Mas a pessoa que ela está com o espírito da mentira, gente, ela é maligno, isso é das trevas. A pessoa que ela está com o espírito da mentira, gente, ela não se contenta em dizer a verdade. Ela se prejudica. Ninguém está pedindo ninguém nem está pedindo ali o dinheiro da propriedade para eles. Nem está pedindo. Podia dar só 50%, não tinha problema. O problema foi a mentira. Achando que eles iam enrolar os apóstolos. Igual enrola muitos pastores hoje que não tem o Espírito Santo, que não vivem no poder do Espírito, aí qualquer um vai lá e enrola. Mas os apóstolos não enrolavam não, porque os apóstolos tinham vida verdadeiramente guiada pelo Espírito de Deus. E combinando com ela, a esposa, o Ananias, combinando com a esposa, a Safira, reteve uma parte da quantia da venda. Reteve uma parte. Levando apenas a outra parte. Depositou ao pé dos apóstolos. E eles chegaram lá abafando o caso. Como diz o povo por aí, né? Abafa o caso. Eles chegaram lá abafando. Tipo, tá vendo? Nós também vendemos, nós também trouxemos o dinheiro, nós também queremos fazer o bem ao próximo. Caridade, caridade. Só que eles mentiram. Eles mentiram.
Porque ele chegou lá e falou, a gente vendeu a propriedade por esse valor. E não era. Ok? Pedro, porém, disse a Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Gente, olha só isso. Aqui, a Bíblia é resumida, aqui não tem muitos detalhes. Mas quando ele chega com dinheiro, dá para os apóstolos. Na hora Pedro viu que ele estava mentindo. E Pedro falou assim, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo. Ok? Oh, Jesus, livra-nos. Livra-nos, Pai, que a gente não venha permitir uma coisa dessa, em nome de Jesus. Possamos ser honestos. Quer dar, dá, gente. Não quer dar, não dá. Mas não mente, não. Vamos lá. Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Okay? Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que ouviram. Uns moços retiraram-no dali. Levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe, dize-me, mulher, foi portanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela, sim, por esse preço. Replicou Pedro, por que combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Então ali aporta os pés daqueles que sepultaram teu marido e hão de levar-te também. Gente, isso foi uma coisa muito forte, mas tem muita gente por aí morrendo, viu? É que hoje em dia fala que morreu de causa desconhecida e a gente não vai saber, né? Como é que... ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Gente, ele caiu morto. Não é que Pedro pegou uma faca e matou ele, não. Quando Pedro falou, mentiste a Deus, ele caiu morto. Apoderou-se um grande terror de todos os que ouviram. Ele caiu morto. A santidade naquele local estava tão grande, gente. Então, lembra lá que... porque quando o Senhor Jesus morre, o véu do templo onde dividia o Santo dos Santos rasgou. Aleluia, glória a Deus. Mas eles estavam... porque todo mundo tinha medo do lugar do Santo dos Santos. Porque sabia que quem entrasse ali em pecado morria. Tinha que entrar com sacrifício. O sumo sacerdote entrava oferecendo um sacrifício para ele e outro para o povo. Ou o sacrifício era para ele pelo povo, não sei. Tem que ver lá como era na Bíblia. Mas ali, diante de Pedro, João, os outros apóstolos, ali a santidade era tão grande, gente, que era como se eles estivessem no Santo dos Santos. E quando aquele homem veio e mentiu, e Pedro falou, você mentiu a Deus. Como é que os apóstolos iam começar a igreja com um mentiroso, dizendo que estava ajudando? Ele caiu morto, gente, caiu morto.
Isso é que é fé que os apóstolos tinham. E vida santa. Não é igual hoje que as pessoas mandam matar e falar, deixa pra lá. Vamos continuar lendo. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Aí depois chega a mulher. Depois de 3 horas. Ela chega. Deve ter pensado, o homem não volta, deixa eu ir lá ver o que aconteceu. Deve ter escondido a outra parte do dinheiro, né? Vou lá ver o que aconteceu com o homem. Ia pegar aquele homem lá, fazer as compras, fazer alguma coisa, esconder tudo por fora. Aí ela chegou lá. Quando ela chegou, Pedro falou, vamos ver se ela concorda. Pedro pensou, vamos ver se ela também é mentirosa, vamos ver se ela também vai concordar com o que o marido dela falou para nós. Quando perguntou para ela, ela falou sim, sim. Aí Pedro falou assim, diz-me, mulher, foi tanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela, sim, por esse preço, mesmo que o marido tinha falado. Replicou-lhe Pedro, por que combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daquele que sepultar teu marido, e hão de levar-te também. Imediatamente caiu aos seus pés e o expirou. Também ela caiu, morreu, caiu ali. Ali tinha um anjo com uma espada na mão. Não brinca com as coisas de Deus, não. Jesus, vem conosco. Imediatamente caiu aos pés, expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta. Levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos, unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhe tributava grandes louvores. Então, depois daquele ocorrido, sobreveio um grande pavor, mas as pessoas não se afastaram da igreja de Cristo, da primeira igreja, não se afastaram da comunidade. Aqui sobreveio grande pavor a toda a comunidade e todos que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres, prodígios, reuniam-se a eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Não impediu aquilo que aconteceu. Talvez se fosse nos dias de hoje, vinha prender a toda a congregação, fechava a comunidade, prendia os apóstolos. Imagina quando aconteceu coisas nos dias de hoje. Mas tem muita gente por aí que está morta espiritualmente. A gente pensa que está viva, mas está não. Misericórdia. E aí a Bíblia fala que a comunidade teve temor, mas os apóstolos continuaram operando milagres e maravilhas e reuniu-se a eles todos reunidos, todos ali, animados, buscando santidade, porque ele sabia que não podia brincar com as coisas. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Okay? Os outros eram aqueles que negavam que Jesus era o Messias. Okay? Dos outros, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Louvores a Deus, a Jesus. Okay? E aos apóstolos também, eles também, nossa, eles tinham muito respeito. Não é de qualquer jeito aí que você vê que a Igreja Católica tem muito apreço pelos apóstolos, pelos santos. Não, isso aqui, gente, já vem lá de Atos dos Apóstolos, aqui, ó. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles. Dos outros, daqueles que negavam. Mas o povo lhes tributava grandes louvores, aqui é aos apóstolos.
Dá a entender aqui aos apóstolos. Não é de hoje que tudo começou. Vai estudar a história cristã da igreja, lê Atos Apóstolos. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor Jesus. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Gente, vocês imaginam a sombra de Pedro cobrir as pessoas e elas serem curadas. E vocês não entendem por que só que os outros que dizem que substituíram o Pedro não faz isso. Era para estar acontecendo até hoje. Já que substituiu o Pedro, gente, eu não vou ficar discutindo se Pedro é isso, é aquilo, se Pedro é papa, se Pedro não é papa. Eu vou ficar discutindo isso. Não. Agora, quem substitui ele devia fazer os mesmos milagres que ele fazia. A sombra de Pedro curava. Depois as pessoas queriam adorar os apóstolos. Vai ver lá que eles queriam adorar os apóstolos. Naquela época. Por causa dos milagres. E vocês não entendem. Porque a igreja católica tem grande veneração por eles. Isso aí vem desde o começo, gente. Só que os que substituíram Pedro não fazem os milagres que Pedro fazia. Isso aí é de se observar. Vamos lá, vem conosco Jesus. E quando apareceu o falso profeta, é falso. Estou falando de quem realmente segue Jesus. Vamos lá. Cada vez mais aumentar a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira que trazia os doentes, isso aqui eu já li, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía grande gente, muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo, e todos eles eram curados. Agora vocês imaginam, o seu Jesus partiu, o pessoal pensou assim, acabou, né? Morreu, levou, acabou. Não, não acabou não. Não acabou não. O milagre se multiplicou. E vinha gente de fora. E era curado e era libertado pelos apóstolos. Veja que os apóstolos faziam. Quer ser apóstolo hoje? Então vai. Faz o que Pedro e Paulo faziam. João. Tem gente por aí, gente, que nunca operou um milagre pelas mãos dos que é apóstolo. Vamos lá. Eita, vem conosco, Jesus. Fala, Deus. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos, todos eles eram curados. Levantaram-se então os sumos sacerdotes e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus. Aqueles saduceus era terrível, gente, era terrível. Eles eram piores que os fariseus. Eles não acreditavam na ressurreição, ainda queriam matar quem falava de ressurreição. Vamos lá. Isto é, a seita dos fariseus. Cheios de inveja. A inveja tomou conta. Porque eles não tinham esse poder. Essa é a realidade. Quando a pessoa tem inveja de você, é porque ela não tem a capacidade de fazer o que você faz. A honra e a glória é do Pai Eterno, porque é Deus que dá capacidade. Mas quando alguém tem inveja de você, é porque ela não tem a capacidade, então ela vai te invejar. Mas aqui, os anjos do Senhor nos cubram com o sangue de Jesus. Que possamos ser invisíveis diante dos invejosos, em nome de Jesus. E que possamos também fazer a obra do Senhor. Deitaram as mãos nos apóstolos e meteram na cadeia pública. Pronto. Aí quem foi? Sacerdotes. Religioso é perigoso. Cuidado com os religiosos. Vê o sacerdote lá, cheio de inveja. O religioso, ele é invejoso. Aquele que diz que crê em Deus, mas nunca fez um milagre, ele tem inveja. Tem inveja de quem faz. E fica falando blasfema e vai morrer para o inferno. Porque se blasfemar contra a obra de Deus, a coisa é muito mais séria que você imagina. E deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública.
Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide e apresentai-vos no templo, e pregai ao povo as palavras desta vida. Eles foram presos, os anjos apareceram, abriu de noite as portas do cárcere e conduziram para fora e disse-lhes: Ide e apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras dessa vida. E aí que o sacerdote ia ficar com muita raiva, porque as cadeias deles não estavam conseguindo prender os apóstolos. Obedecendo a esta ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciões de Israel, de Jerusalém. Aqui a tradução coloca Israel, mas é Jerusalém, ok? E todos os anciões de Jerusalém, que Israel é hoje, naquela época era Jerusalém, naquela época não chamava Jerusalém de Israel, não. Israel naquela época falava Jerusalém, o templo estava em Jerusalém, o conselho era em Jerusalém, ok? Então, conselho e todos os anciões de Jerusalém. E mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas abriram o cárcere e não os encontraram e voltaram a informar. Eu vou parar por aqui. Ok? Eles viram aquele povo ali pregando, eles pensaram assim: bom, aqueles lá estão presos, quem são esses que estão pregando aí? Vai lá na cadeia, que eu preciso conversar com aqueles lá, os líderes. Quando chegaram lá, não tinha ninguém na cadeia. Aí que eles foram se tocar e viu que os apóstolos estavam ali pregando. Depois a gente continua a história. Mas eles entregaram a vida por Senhor Jesus, foram mártires, mas eles viveram coisas sobrenaturais. Eles viveram assim. Paulo, então, sofreu muito, mas quando Paulo tinha oportunidade, Paulo também não deixava barato, não. Eles prendiam Paulo, queria açoitar Paulo, às vezes açoitava, às vezes Paulo avisava: vocês vão açoitar um soldado romano? Quer dizer, um soldado não, um cidadão, porque Roma governava o mundo daquela época, né? Então Paulo estava ali na Ásia, na Grécia, naqueles países árabes, e Roma governava tudo. Então quando eles iam açoitar o apóstolo Paulo falava assim: vocês vão açoitar um cidadão romano? Aí todo mundo ficava com medo, os guardas ficavam tudo com medo. O que? Se é cidadão romano? Pois é, gente. Então, a vida do crente é assim. Um dia você está preso, um dia você está solto. Um dia você está sem poder fazer a obra, mas no outro dia Deus te dá a vitória. E grandes milagres acontecem. E eu vos deixo aqui. Até a próxima. Que o eterno Deus vos abençoe. Abençoe com saúde, com paz e com prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe todos aqueles que vê a minha live até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos abençoe com as bênçãos. Saúde, paz e prosperidade. E siga meus canais e o YouTube. Bíblia Diária. Não, YouTube, Comunidade Unida de Cristo, Helena. Pai, shalom.